de 1 a 13 e também o versículo 23, depois do capítulo 6. Josué 2, de 1 a 13, por favor, vamos ler responsivamente. Eu iniciarei, os irmãos respondem aí. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente, como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui os homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens, e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas de vinho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão. E havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. E lhes disse: bem sei que o Senhor nos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saíes do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Sehon e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus, em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me pelo Senhor, que assim como useis misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que lhe dareis um sinal certo. De que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Agora passa ali no capítulo 6, por favor. Abra aí, vamos ler numa só voz. Capítulo 6, versículo 23. Josué 6, 23. Vamos ler? Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe e seu pai e sua mãe e seus irmãos e tudo quanto tinham. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Amém. Irmãos, a doutrina da aliança é uma das doutrinas básicas da Igreja Presbiteriana do Brasil. Por isso nós iremos meditar muito nessa doutrina neste ano de 2024. A doutrina da aliança, ela reflete o pacto de Deus com os seus eleitos. E ela tem 2 princípios fundamentais. Primeiro, Deus se compromete a cuidar e abençoar os seus eleitos. Em todas as áreas da vida, Deus faz um compromisso de sangue que vai cuidar dos seus eleitos. Segundo,
os seus eleitos têm que obedecer. Deus exige obediência total dos eleitos à sua palavra. Essa é a base da doutrina da aliança. Deus se compromete conosco, 100% comprometido, colocando o nome dele, a honra dele, o próprio sangue de Jesus no pacto, e ele espera de nós uma obediência total, irrestrita, incondicional, integral à sua palavra. Essa é a doutrina da aliança. Essa é a doutrina base da Igreja Presbiteriana do Brasil. A doutrina do pacto. Qual que é o propósito? Qual que é o objetivo? Que através dos seus eleitos, obedecendo a sua palavra, as pessoas irão conhecer a Deus. Deus quer se revelar através da palavra vivida na vida dos seus eleitos. As pessoas irão olhar para os cristãos e eles verão os atributos de Deus. Quando nós obedecemos a palavra, Deus manifesta os seus atributos na nossa vida. Amor, misericórdia, bondade. As pessoas irão olhar para a igreja, para os cristãos, para os eleitos de Deus, e baseado na obediência à palavra, os atributos de Deus irão se manifestar na sociedade. Por isso Deus leva muito a sério a doutrina do pacto, a doutrina da aliança. A Igreja Presbiteriana do Brasil também. E aí, irmãos, hoje nós temos um dos exemplos mais lindos da Bíblia. A história de Raabe. A história de Raabe é um dos exemplos mais lindos, mais perfeitos, mais completos da doutrina do pacto. Quando Raabe recebe os espias, ela crê, ela obedece irrestritamente, e Deus a salva e salva a sua casa, a sua família. Que é um exemplo prático, vivo, da doutrina da aliança. E eu queria que a gente meditasse aí brevemente nessa devocional sobre a história de Raabe e a doutrina do pacto, que é uma exemplificação viva da doutrina da aliança. Então olha aí, abra sua Bíblia, Josué 2, versículo 1, primeiro princípio aqui para nós da doutrina da aliança, exemplificada aqui na vida de Raabe. Olha quando fala assim, disse Tim enviou Josué, filho de Nun, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Irmãos, primeiro princípio fundamental da doutrina da aliança: a iniciativa é 100% de Deus. Deus criou, Deus planejou, Deus executou toda a doutrina da aliança do pacto. Olha aí, fala assim: foram eles e entraram na casa de uma mulher prostituta, Raabe, e pousaram ali. Irmãos, qual a probabilidade de príncipes de Israel pousarem numa casa de prostituição? 0, a não ser que o Espírito Santo esteja por trás disso. Eles eram príncipes de Israel. Um desses aqui é muito conhecido depois, que é o Salmão, de onde virá nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vai casar com Raabe. Gente, Jericó era uma das maiores cidades daquela época. Era uma fortaleza inexpugnável. Os muros de Jericó eram enormes. Se você reparar a história toda, a casa de prostituição de Raabe, ela foi construída em cima do muro. Alguém já viu as muralhas da China? Foto, vídeo, essas coisas? Eu acho que pessoalmente ninguém nunca viu. Passa carro nas muralhas.
Estes muros de Jericó eram largos, eram grandes, eram maciços, eram fortaleza. Havia milhares de habitantes naquele lugar, mas os príncipes, os espias, eles vão exatamente na casa de Raabe. Irmãos, o que Raabe fez para merecer a visita desses príncipes? Nada. O que ela fez? Será que tinha lá outdoor, banner, para assim, entrem aqui, venham aqui? Nada disso. Deus conduziu aqueles príncipes até aquela casa. Isso é fundamental. A iniciativa é sempre de Deus. Deus estava conduzindo, orientando, determinando o caminho daqueles espias e leva eles até aquela casa. Fico pensando, imagina o susto que Raabe levou. Gente, havia casas maiores, melhores, mais bonitas, mas Deus leva os espias até aquela casa, porque Deus tinha planos, propósitos, objetivos, queria se revelar a doutrina do pacto, que aqui, na hora de a gente ver aqui o desenrolar, vai ficar muito mais completa até o final aqui dessa meditação. Lembra de Zaqueu? Zaqueu era desprezado, Zaqueu, roubava, manipulava, mas se não fosse a iniciativa de Jesus, ele nunca teria conhecido Jesus. Ele ouviu falar de um homem, ele até tentou, esforçou, fez, mas deu em nada, zero, até que Jesus viu Zaqueu, Jesus se revelou a Zaqueu, e Jesus deu uma ordem para Zaqueu: Zaqueu, desce, agora vou habitar, vou morar na sua casa, vou jantar na sua casa. Jesus tomou a iniciativa para alcançar Zaqueu. Pelo esforço próprio dele, estava 0,0. Mas Jesus vê, Jesus dá uma ordem, Jesus entra na casa dele. Agora os espias, eles vão, eles escolhem, eles entram, eles pousam, porque tinha algo mais do que apenas uma espionagem. Lembra de João 15, versículo 16? Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi. Irmãos, a iniciativa na doutrina da aliança, a doutrina do pacto, sempre é de Deus. Deus nos vê, Deus nos escolhe, Deus vem ao nosso encontro sem que a gente faça nada. Entende? Esse é o primeiro ponto aí para nós aí. Agora olha no versículo 9, uma outra coisa muito importante na doutrina da aliança. Olha o versículo 9. Primeira iniciativa é sempre de Deus, independente das pessoas. Versículo 9, vamos ler juntos? E lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Se de um lado a iniciativa é 100% de Deus, de outro lado tem a responsabilidade humana. Responsabilidade humana. Deus exige fé, obediência irrestrita, incondicional ao Papa, independente aí do que vier no restante do conteúdo. Irmãos, Raabe não era do povo de Deus. Raabe era pagã, desprezada, marginalizada. Mas a ação de Deus no Egito, no Mar Vermelho, espalhou por todas aquelas terras. As nações pagãs ouviram falar do Deus de Israel. E aí que eu acho maravilhoso, irmãos, a história de Raabe, né?
ouviram falar do Deus que tinha libertado um povo que não era povo lá do Egito, com uma mão poderosa, milagres, as 10 pragas, a travessia do Mar Vermelho, todo mundo ouviu. Mas Raabe, ela ouviu, creu, obedeceu. Entende, irmãos? Onde quer chegar? Tem muita gente hoje que tem acesso à palavra de Deus, ok? Mas o diferencial é a obediência à palavra, para fazer parte do pacto. O fundamental não é o seu conhecimento, é a sua obediência. Obediência. Raabe ouviu, como todos ouviram, mas olha o que ela fala, olha, bem sei. Olha esse verbo, eu sei. Ela entendeu, ela creu, ela obedeceu. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Irmãos, eu acho maravilhoso, porque Raabe, ela não era do povo de Deus, ela não tinha nenhuma instrução da palavra de Deus, ela ouviu falar, e agora ela responde aqui com uma fé invejável. Quem me dera ter a fé de Raabe? Queira Deus levantar muitas Raabes na nossa igreja. Raabe, ela responde, eu sei que o Senhor deu essa terra. E aí, irmãos, olha só que interessante, ela vai usar a palavra Senhor. Os povos pagãos tinham muitos deuses pagãos, mas nenhum dos deuses pagãos era chamado de Senhor. Quando Deus se revela a Moisés, Êxodo 3,14, lembra? Aí Moisés fala assim, mas qual o nome? Quem eu vou falar que me enviou? Eu disse, eu sou o que sou. Eu sou, me enviou a vós outros. Eu serei conhecido por esse nome, eu sou. Depois Jesus vai ser preso por ficar usando esse nome, eu sou, que é o, a gente fala lá, né, a palavra Yahvé, alguns Jeová, Javé, né, que não tem uma pronúncia. O povo de Deus tinha temor de pronunciar a palavra de Deus. Eles tinham medo de pronunciar o nome de Deus. Esse nome era exclusivo de Deus. Ninguém usava esse nome. Nem o próprio povo de Deus tinha coragem de falar esse nome. Agora Raabe chega, olha a intrepidez dessa mulher, irmãos. Eu sei que Yahvé deu essa terra para vocês. Eu imagino o susto dos espias. Nessa hora o coração de Salomão deve ter disparado. É a minha mulher. Pediu em casamento, né? Eu sei que o Senhor deu. Ninguém usava essa palavra. E ela vai usar mais, mostrando o conhecimento que ela estava. Deus já estava trabalhando na mente dela há muito tempo. Quando ela usa essa palavra, ela usa essa palavra aqui, ó, estão desmaiados. Desmaiados. É a mesma palavra que Moisés usou quando eles atravessaram o Mar Vermelho. E Moisés criou um cântico para que esse cântico fosse testemunho para o povo de Deus. Aí Moisés colocou essa palavra lá, os povos pagãos ficarão desmaiados. Só o povo de Deus conhecia essa música, mas Raabe conhecia. Raabe conhecia o nome exato de Deus. Raabe conhecia a música, o cântico de guerra de Israel. Raabe já tinha um conhecimento apurado da palavra. Irmãos, presta atenção nisso aqui. Olha a importância da gente conhecer a palavra de Deus. Quando ela usa o nome Senhor, os espias tremeram. Quando ela usa o cântico de guerra que Moisés criou, que já estava morto, eles assustaram. E aí eles ficaram tudo admirados daquela mulher. Depois o apóstolo em Hebreus vai colocar ela como uma das heroínas da fé, junto com Abraão, Davi,
os grandes homens de fé da Bíblia. O nome de Raabe vai colocar lá como ela teve essa concepção, como ela teve coragem de usar o nome de Deus. Raabe já tinha mais conhecimento, intimidade com Deus, que talvez os próprios espias de Israel. 10 deles eram incrédulos, voltaram e começaram a murmurar, a reclamar. Apenas 2 creram. É muito interessante, irmãos. Deus exige fé. Ela não sabia exatamente, mas ela ouviu, ela creu, ela entendeu, ela obedeceu, né, e ela viveu essa palavra. Lembra de Naamã, general do exército assírio, quando ele vai lá até Eliseu para ser curado? Naamã não entendeu o método de Eliseu. Naamã não creu no método de Eliseu, mas por causa de um soldado perspicaz. Senhor, se ele tivesse pedido uma coisa difícil, o senhor faria? Faria. Mas já que pediu uma coisa tão fácil, por que o senhor não faz? Olha só, ele não entendeu, ele não creu, mas por causa da palavra do seu subordinado, ele obedeceu. E porque ele obedeceu, foi curado, abençoado, beneficiado. Estão entendendo, irmãos? A doutrina do pacto é assim: Deus estabelece as regras, a iniciativa é sempre de Deus, mas existe uma responsabilidade humana: crer e obedecer, mesmo sem entender. E quando age assim, as coisas acontecem. Romanos 10, 9, 10 fala assim: porque com a boca você fala daquilo que você crê no coração. Ela creu, ela obedeceu. Mas eu queria ver mais aqui, irmãos. Olha o versículo 11, também é interessante. Fala assim, capítulo 2, Josué: ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Soberania divina. Raabe entendeu que aquele Deus era soberano, o Senhor dos céus e da terra. Novamente ela usa a palavra desmaiou, que era o cântico de guerra de Moisés. Novamente ela usa a palavra Senhor, que somente o povo de Deus conhecia e nem tinha coragem de falar. Por isso nós estamos com o coração desmaiado. Por isso, Senhor, soberania divina, irmãos, um dos pilares fundamentais da doutrina da aliança, do pacto, é que Deus é soberano. Deus é o dono, o Senhor, é Ele que manda na nossa vida. Não sou eu que decido o que eu faço, é Deus que decide o que eu faço. Entende? Ele é o dono da igreja, Ele é o dono da nossa vida, Ele é o dono do nosso dinheiro, Ele é o dono dos nossos filhos, Ele é o dono do ar que respiramos. Deus decide quem vive e quem morre. Deus decide tudo nesse mundo. Ele é o Senhor, o soberano, e exige uma fé e obediência irrestrita à sua palavra. 10 espias não entenderam isso. A maioria do povo de Israel não entendeu isso. Mas Raabe já entendia isso. Quando Josué invade a terra prometida, aí enquanto os gibeonitas falam: nós queremos fazer um pacto, uma aliança com vocês, Josué. Ok, vamos fazer aliança, mas eu determino as regras. E foram umas regras bastante humilhantes para aquele povo. Mas a doutrina do pacto é assim, ok? Se você olhar em Deuteronômio, volta umas páginas aí, irmãos, por favor. Deuteronômio 5, quando Deus cria as regras, cria o pacto. Olha Deuteronômio 5 aí, olha. Deuteronômio 5: chamou Moisés a todo Israel e disse: ouvi, ó Israel, os estatutos
os juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprir. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos que hoje estamos aqui vivos. Deus fez a aliança, Deus criou o pacto. É Deus, né? Olha o capítulo 6 de Deuteronômio, fala assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos, os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinasse, para que os cumprisses na terra que passares para possuir. Irmãos, Deus estabelece as regras. Ele promete cuidar de nós 100%, em todas as áreas, em todas as circunstâncias, mas Ele exige uma fé, obediência irrestrita à sua palavra. 10 espias voltaram: tem gigante na terra, né? Nós somos como gafanhoto aos olhos deles, e nós não vamos conseguir. Raabe já tinha uma visão maior e melhor do que os próprios príncipes de Israel. O Senhor deu essa terra a vocês. E aí, irmãos, que vem o mais maravilhoso aqui, olha, quando ele chega aqui, olha, versículo 13, Josué 2, versículo 13. Olha aqui, irmãos, aqui que é o mais lindo da doutrina da aliança. Olha aí, Josué 2:13. Vamos ler juntos? De que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis a vossa vida da morte. Irmãos, olha que linda doutrina aqui do pacto. Olha que linda doutrina do pacto, irmãos. Quando Deus faz uma aliança conosco, a aliança é conosco e com a nossa família. A aliança de Deus é com você e com a sua família. Nos 10 mandamentos já tinha isso lá: farei misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. 1000 gerações. Raabe já entendia isso. Ok, Deus deu a terra para vocês, está todo mundo morrendo de medo, mas quando vocês invadirem a terra, façam um voto que vocês vão preservar a minha vida e a vida da minha família. Ok, é justo, é digno, é de acordo com a palavra. É lógico, a obediência, a fé é individual de cada membro da família, mas o pacto, a aliança é para toda a família. Irmãos, eu fico maravilhado com a percepção de Raabe, porque Raabe era pagã, Raabe era marginalizada, Raabe era desprezada, abusada, né? Ela não tinha nada de mérito próprio, mas ela tinha essa percepção. O Deus de Israel é um Deus de famílias. Muito interessante, irmãos. Poucas pessoas têm essa percepção. Por que nós batizamos crianças? Porque Deus faz aliança com nós, com nossos filhos. A promessa é para nós, para nossos filhos. Entende? Olha lá em Atos 16, 31, irmãos. Olha aí para você ver. Atos 16, versículo 31. A maioria de nós conhece. Atos 16, versículo 31. Vamos falar juntos? Responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa.
Agora olha a continuidade do texto. E lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões, os açoites. A seguir, foi ele batizado e o que mais? Foi ele batizado e todos os seus. A aliança de Deus é conosco e com a nossa família. Entende? Mas olha que importante, irmãos. Pregou a palavra para ele e para todos os seus. Cada um tem que exercer fé, obediência integral à palavra. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Irmãos, essa é a doutrina da aliança. Deus toma a iniciativa e estabelece as regras. Cada pessoa tem que obedecer essas regras, responder em fé e obediência a estas regras. Quando a pessoa age assim, a aliança de Deus vale para essa pessoa, vale para a sua casa. Mas a sua casa tem que pegar a palavra, tem que obedecer a palavra, tem que viver a palavra. Não é salvação automática. Entende? Raabe é um exemplo de alguém que ouviu a palavra, creu na palavra, obedeceu a palavra, viveu a palavra, experimentou tudo de bom da palavra. Nós precisamos resgatar isso, irmãos. Essa fé na palavra. Às vezes a maioria do povo de Deus, como também naquela época foi, nós somos mais para os 10 espias, questionando a palavra, murmurando da palavra, reclamando da palavra. Ah, Deus exagerou, a terra tem gigante, Deus não vai dar, é um desafio grande demais para nós. Irmãos, se Deus falou, quem somos nós para duvidar? Mas nós temos uma mania de criar impedimentos para a palavra, e por isso muitas vezes a gente não experimenta tudo de bom e do melhor da palavra. Tem muito crente rastejando porque falta obediência à palavra. Ah, nós somos como gafanhotos. Ok, vocês são como gafanhotos, então vocês vão virar gafanhotos. Pronto. Abre a terra, engole todo mundo. Milhares foram crentes. Raabe não era do povo de Deus, mas ouviu a palavra, creu na palavra, obedeceu a palavra, viveu a palavra, experimentou o melhor da palavra de Deus. Ela foi salva, vocês viram lá no capítulo 6, versículo 23, né? Quando eles entram, os espias falaram com Josué, já que vocês se comprometeram, vamos fazer igual vocês falaram. Eles invadem a terra, preserva Raabe, sua mãe, seu pai, seus irmãos, toda a sua casa é preservada. Nada acontece à família de Raabe. Irmãos, conclusão. Deus quer te salvar, mas Deus não quer te salvar sozinho. Deus quer salvar você e você ser um canal de bênção, instrumento da graça de Deus para alcançar a sua casa, sua família. Entende? Deus quer te salvar e te usar para salvar a sua casa. Lembra do endemoniado? Senhor, agora eu estou limpo, liberto, purificado, vou te seguir até o fim do mundo. Ele, não. Volta e vai falar primeiro para a sua casa. Mas Senhor, eu estou disposto a ir até o fim do mundo. Primeiro você vai falar a sua casa, depois a gente conversa o resto. Lembra da mulher samaritana? Reconheço que o Senhor é verdadeiramente profeta, o Salvador do mundo. Assim, ok, então agora vai falar para a sua casa. Entende, irmãos? Esse princípio da doutrina da aliança, Deus faz aliança conosco e com a nossa família.
Deus é o autor do pacto das regras e se compromete com o próprio sangue a cuidar de nós em todas as áreas, 100% de cuidado, mas Ele exige fé, obediência integral à palavra, para que através da nossa vida Ele seja glorificado, os seus atributos sejam publicados no mundo inteiro. Este é o nosso Deus. E Raabe é uma das melhores expressões das doutrinas da graça, da aliança, do pacto. Deus levante mais Raabes em nosso meio. Amém? Vamos orar? Deus abençoe muito cada um de nós aqui, nessa doutrina tão linda, maravilhosa, que nós estamos meditando durante esse ano. Que o Senhor, de fato, de verdade, levante pessoas com essa perspicácia de Raabe. Levante pessoas com essa fé de Raabe, com essa obediência de Raabe. Faça da nossa igreja um local, um santuário, onde o Senhor possa, Deus, levantar muitas Raabe em nosso meio, para que o nome do Senhor seja glorificado, os seus atributos sejam publicados, e a tua glória possa transbordar aqui, ó Deus, na região leste, em toda Belo Horizonte, até os confins da terra, para a glória do nome de Jesus, que interpôs o próprio sangue para cumprir a doutrina do pacto, é que nós oramos. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos dar a bênção.